Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 25 de outubro, dia em que a igreja celebra a memória de Santo Antônio de Santana Galvão. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus conta parábolas para falar do reino de Deus. E aqui tem um dado muito interessante, porque quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa em algo grandioso, né? Algo grandioso. E, no entanto, Jesus o compara com algo minúsculo, um grão de mostarda, um grão bem pequenininho. Como pode Jesus comparar o reino de Deus com algo tão pequeno? Mas veja, o grão de mostarda, embora seja menor dos grãos das sementes, cresce. O grão de mostarda cresce e se torna uma grande árvore. E se torna uma grande árvore. Ou seja, para falar do reino de Deus. O reino de Deus foi instaurado nesse mundo por Jesus Cristo com a sua vinda a este mundo. Só que este reino ainda não está acabado, ou seja, concluído na sua totalidade. O reino de Deus, ele ainda está num processo e tende a crescer e precisa crescer e precisa crescer até a vinda de Jesus, quando acontecerá o seu reino definitivo. Quando aqueles que obedeceram à palavra de Deus, fizeram a vontade de Deus, participarão do reino celeste, o reino de Deus. Mas veja, até então, esse reino está nesse processo gradual de crescimento. Por isso que Jesus compara o reino de Deus com um grão de mostarda. É pequeno o grão, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, se torna uma grande árvore. E diz aqui o Evangelho: a semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Uma pergunta: por que Jesus não parou aqui, ó? A semente cresce e torna-se uma grande árvore. Por que Jesus não para aí? Por quê? Jesus acrescenta uma coisa muito interessante. E as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. As aves dos céus fazem ninhos nos seus ramos. Não sei se você já se perguntou isso, mas o que quer dizer essas aves dos céus que vêm para fazer ninhos nessa árvore? Que é o reino de Deus. Interessante, porque e aí a gente lembra do povo judeu, o povo de Israel e os pagãos. Deus escolheu por primeiro os judeus, o povo de Israel, não por exclusão de outros povos, mas a partir deste povo, a sua salvação, o seu reino, chegasse a todos os outros povos.
E nós compreendemos isso a partir de Jesus Cristo, a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para salvar não somente o povo de Israel, mas a todos. E Jesus quer que todos, judeus, gregos, pagãos, todos, entremos no seu reino. Por isso, as aves aqui dos céus que vêm para, como diz o Evangelho, para fazer seus ninhos nos seus ramos, e aí é justamente para falar da entrada dos pagãos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também nos faz pensar hoje nas nossas vidas, na nossa evangelização, na nossa ação pastoral. Nós estamos contribuindo para que o reino de Deus cresça e que outras pessoas cheguem à fé, ou seja, façam seus ninhos. Nós estamos possibilitando esse acolhimento, ou proporcionando o acolhimento para outras pessoas abraçarem a fé e se achegarem ao reino de Deus. Ou nós, muitas vezes, como os fariseus, temos, como diz Jesus, vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. Analisemos a nossa ação pastoral, analisemos a nossa evangelização. Como temos feito? Temos ajudado o reino de Deus a crescer e se tornar uma árvore onde serve de sombra para acolher as pessoas? Ou não? Pensemos nisso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.